Oi, Lívia. Bom dia, pessoal. Vamos chegando. Bom dia, Natália. Natália, depois divulga na próxima semana as lives que a gente já vai ter, né? A gente vai ter a desembargadora Flávia Romano, vai falar sobre propriedade industrial e processo civil. A gente vai ter também a desembargadora Tereza Castro Neves, a gente vai ter a doutora Carolina Zeda, né? Então, seria legal a gente fazer passar para o pessoal, né, toda a lista que a gente vai ter. Agora a gente está esperando o desembargador André Andrade, né, vai falar sobre liberdade de expressão e repercussão geral, né? Falar sobre casos polêmicos que a gente vem acompanhando aí na mídia. Ele tem uma tese de doutorado fantástica, recente. Meu amigo Marcelo, grande irmão, sexta-feira a gente está junto, hein? Então vamos só aguardar o desembargador. Fala, Vitão. Qualquer dia você aqui na live, hein? Tô vendo já o desembargador André aqui. Vamos adicionar. Desembargador André Andrade. Grande Mazola, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, uma honra enorme para a ESA ter Vossa Excelência aqui com a gente. Enfim, um prazer enorme, até porque, quem sabe, conhece a sua veia acadêmica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o seu doutorado, sobre o seu livro, mas principalmente o magistrado cordial, né, e iluminado, que é técnico, objetivo e que está sempre disposto a receber os advogados, a escutar, a refletir, a dialogar e, eventualmente, até voltar atrás quando percebe que há alguma coisa que precisa ser melhor analisado, né? Então, realmente, de público, minha admiração, meu respeito por você. Bom, Excelência, a gente hoje vai tratar sobre liberdade de expressão, né, e repercussão geral. Eu acho que é um tema que ninguém melhor do que você para poder abordar, né? E aí, já fazendo aquele momento jabá no início e no final, eu tenho aqui o livro do professor André, que é Liberdade de Expressão em Tempos de Cólera. É óbvio que o meu está devidamente autografado, foi no lançamento, registra, e é um clássico, né? Ele foi orientado pelo professor Lenny Streck, né? E esse livro a gente vai tratar algumas questões ao longo da live. Mas primeiro dar as boas-vindas, né? Dizer que da nossa alegria, né? E deixar você livre para fazer considerações iniciais para eu começar a fazer as provocações. Tá. Bom, primeiro quero agradecer o convite que você me fez para participar dessa live. Eu tenho um carinho imenso por você, particularmente, e muita admiração pelo profissional que pelo homem que você é, pelo caráter. E tenho um carinho imenso pela ESA, né? Que é uma entidade irmã da Escola da Magistratura. Nós somos entidades parceiras, temos feito alguns eventos em conjunto e quero que a Escola da Magistratura e a Escola Superior de Advocacia caminhem sempre juntas. Eu, particularmente, vejo a Escola de Advocacia e a própria OAB como entidades fundamentais e tem que estar sempre em parceria com o Tribunal de Justiça, com a Escola da Magistratura. Eu sei que existe na cabeça, no imaginário de muitas pessoas, muitas vezes uma rivalidade, né? Ou digamos, uma guerrinha surda entre as instituições, juízes, advogados, enfim, o que eu acho uma bobagem. Quer dizer, não existe juiz sem advogado, não existe advogado sem juiz, nós somos operadores do direito, buscamos, ao fim e ao cabo, o mesmo objetivo, de modo que é uma bobagem quem tem algum tipo de preconceito classista, né? Algum magistrado que possa ter algum tipo de preconceito bobo, estereotipado em relação ao advogado e vice-versa, advogado em relação ao juiz. Somos todos membros da sociedade, pertencentes a instituições que buscam a realização da justiça. Então, para mim é uma grata satisfação estar aqui presente e falando sobre um tema muito importante. Fico muito feliz de ter me convidado.
Maravilha, maravilha. Bom, então vamos começar. Eu vou, depois que te dar a palavra, eu vou fixar o tema aqui na tela para quem estiver entrando poder acompanhar do que a gente está falando. Uhum. Primeira pergunta que eu faço, Eduardo, é o seguinte. Antes da gente efetivamente mergulhar no mundo, né, da liberdade de expressão, discurso de ódio, que discurso de ódio que eu aprendi no seu livro, que nem sempre tem ódio, né, nem sempre está carregado de ódio, falar um pouquinho sobre repercussão geral. Afinal de contas, a gente está dentro aqui de um espaço acadêmico de processo civil, né? E ouvir um pouquinho sobre qual é a importância desse filtro da repercussão geral para a construção aí de um sistema de precedentes ou de ter uma harmonização decisória. Como é que... Falar um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, eu fico feliz de ter me convidado também, porque eu fico me lembrando dos meus tempos de processo civil. Eu comecei minha vida acadêmica dando aula de processo. Então, durante anos, fui professor de processo civil e me afastei por circunstâncias também acadêmicas, mas o processo civil é importantíssimo, né? Então, é uma oportunidade de estar voltando um pouquinho a falar de processo aqui. Não, eu vejo a repercussão geral como um instrumento muito importante, interessante, que, de certa forma, nos coloca próximos de uma tradição que não era nossa, é uma tradição mais anglo-saxã, né, de resolução de conflitos de uma forma mais massificada, com base em precedentes. Claro que é uma peculiaridade nossa, a gente está longe do sistema de common law, né, que tem uma característica diferente, e por isso a gente tem que levar em consideração exatamente essas diferenças. A repercussão geral, eu acho que veio buscar solucionar um problema muito grande, que era um número imenso de processos que tratavam da mesma matéria de forma repetida, e que eu me lembro, quando eu era juiz de primeiro grau, que ficavam julgando determinados temas, e principalmente em fazenda pública. Fazenda pública tem muitos casos repetitivos, e aquilo era uma coisa assim de enxugar gelo. A gente pegava mais um, a gente acabava fazendo um padrão, uma decisão padrão para resolver esses casos. Então, a repercussão geral veio para atender essas situações de massa, né, que se repetem, porque nós temos muito isso, né, na justiça. Causas repetidas, que tratam do mesmo assunto jurídico, o mesmo tema, em que a gente olha, se praticamente se entrega para um assessor, depois faz uma revisão e julga aquilo, né? Vamos ser bem sinceros, né? Porque senão você não tem condição de atender aqueles casos que são individualizados, aqueles casos que são fora da curva. Esses aí que são aqueles interessantes, que a gente tem que parar, se debruçar. Aqueles que são repetitivos, que tratam da mesma tese, você só olha o detalhezinho lá da particularidade do caso, mas a tese jurídica é a mesma, você já tem aquela decisão padrão. Então, acho que a repercussão geral veio em boa hora procurar atender essas situações. Agora, isso tem que ser aplicado com sabedoria, né? Porque se não corre-se o risco, Marcelo, de buscar padronizar situações que não tem como ser padronizadas. A gente tem que atender situações que são específicas, porque se nós temos uma lei que trata de uma situação muito particular, a gente até pode buscar uma solução padrão para ela. Mas imagine, se a gente está tratando de questões fundadas em princípios, a gente já está mais ou menos chegando aqui no nosso tema, de princípios constitucionais. Como procurar padronizar um princípio constitucional? Não tem como você padronizar um princípio, a aplicação de um princípio, que pode ser aplicado de forma multifacetada, né, em situações que a gente nem imagina. E aí, nesse ponto, desembargador, que eu queria tocar, só antes de fazer um registro, que é o seguinte, além de tudo que Vossa Excelência bem colocou, existe uma questão também, o seguinte, que no passado o Supremo julgava tudo, brigas de vizinho, chegavam as mais descabidas discussões em sede de recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, e o filtro da repercussão geral, né, que a gente sabe que veio com a emenda 45 de 2004, né, na verdade, colocou ali uma moldura dizendo, olha, você tem que mostrar, o litigante tem que mostrar que as questões têm repercussão econômica, social, política, para que o STF possa, então, apreciar, porque não faz sentido determinadas matérias serem julgadas, né, pelo Supremo. E como você também bem colocou, é que precisa uma racionalidade na aplicação, no reconhecimento da repercussão, porque isso traz consequências. Uma das consequências é a paralisação de todos os processos que versem, né, a rigor sobre aquela matéria. Então, você para o Brasil. Se você fala, esse tema tem repercussão geral,
em tese, os processos vão ser suspensos. Eventualmente podem não ser, mas a rigor eles acabam sendo. Então, isso também causa um gargalo, né, na justiça daí, porque o cuidado na hora de se afetar. E aí, já entrando na primeira provocação, a gente viu que há algum tempo, salvo engano, já tem uns 2 anos, que o Supremo afetou como repercussão geral, entendeu que há relevância da matéria econômica, social, política e tal, é a questão da liberdade de expressão. E a tese que foi fixada na repercussão, que vai ser julgada, né, vai ser apreciada, é se é possível fixar parâmetros, limites envolvendo esse possível choque entre liberdade de expressão, dignidade da pessoa humana, honra, né? Então, esse choque de valores ou de princípios, como a gente fala, como é que o senhor enxerga isso? Assim, é possível, numa decisão do Supremo, em repercussão geral, ele fixar, vamos dizer assim, ex ante, ou seja, de forma abstrata, quais vão ser esses critérios que têm que ser sopesados na análise de uma situação real, ou eles vão acabar usando conceitos jurídicos indeterminados que vai voltar de novo para a mão do julgador nas instâncias ordinárias, esse pepino de ter que saber se no caso houve ou não houve a violação à liberdade de expressão? Você tocou no ponto central. Me parece que é impossível, virtualmente impossível, inútil, buscar estabelecer um regramento em repercussão geral de um princípio tão abstrato, né, quanto é o da liberdade de expressão. Impossível isso. Eu estava examinando que lá tem um caso de repercussão geral, lá no Supremo, que discute a liberdade de expressão em caso de direito de indenização por danos morais específico, que esse caso específico trata de uma ação proposta por um ex-parlamentar, um ex-membro do Legislativo, contra um órgão de imprensa que teria veiculado uma notícia que, ao ver dele, é falsa, enfim, em que é feita uma acusação contra ele que não corresponde à verdade. Mas o jornal teria apenas reproduzido uma entrevista, né, que foi dada por uma pessoa a respeito desse parlamentar. Quer dizer, não houve nenhum tipo de julgamento de valor feito pelo órgão de imprensa, que apenas se limitou a reproduzir essa entrevista. E aí esse tema foi colocado para repercussão geral, para decidir se efetivamente isso deve ser regulado pelo Supremo Tribunal Federal de forma definitiva. Numa situação como essa, talvez fosse interessante a gente estabelecer um regramento no Supremo Tribunal Federal do tipo que existe nos Estados Unidos, por exemplo, a respeito da responsabilidade civil da imprensa no que diz respeito às pessoas públicas, né? Lá eles estabeleceram parâmetros para dizer quando é que uma pessoa pública tem direito à indenização por dano moral, né? Eles não usam essa expressão dano moral nos Estados Unidos, mas enfim, seria o equivalente ao dano moral, quando uma notícia não corresponde à verdade. Basta a falsidade da notícia, ou é necessário que haja, por parte do órgão de imprensa, uma culpa, e esse tipo de culpa é uma culpa qualificada. Esse tipo de parâmetro é interessante, né? Que fixaram lá nos Estados Unidos da América, e isso serviu para orientar todos os demais casos que se seguiram aquele julgamento, que é o New York Times versus Sullivan, que é um precedente que até hoje orienta o julgamento nos Estados Unidos da América. Nós não temos algo nesse sentido aqui, né? Em que a gente estabeleça, por exemplo, qual é o padrão que a gente deve seguir. Basta a falsidade, é necessário que, além da falsidade, haja culpa, e essa culpa é uma culpa grave, uma culpa simples, não é? E esse tipo de situação, acho que é específica e pode vir a ser alvo de uma repercussão geral com o estabelecimento de um regramento. Agora, estabelecer, por exemplo, no confronto entre o princípio da liberdade de expressão e o dano à honra, qual que vai prevalecer? É muito geral, não dá para saber. Depende do caso concreto. Ou entre a liberdade de expressão e o direito à privacidade. Como também decidir uma coisa dessas? E isso me parece substituir um princípio que é geral por um regramento que também seria geral, que teria que ser interpretado. Vejam bem, a gente vai recair no mesmo problema. A gente teria que interpretar aquela própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele forçosamente seria também uma regra geral, que no caso concreto teria que ser ponderada ou, de alguma forma, objeto de uma hermenêutica, de uma interpretação específica.
Quer dizer, na verdade, não dá para a gente fugir do caso concreto, Marcelo. A gente tem que estabelecer sempre qual é a regra para o caso concreto. Por isso que a repercussão geral tem que recair sempre sobre casos que tenham assim, muita especificidade, em que a gente consiga definir claramente quais são as circunstâncias, né, de fato, que levariam àquele tipo de interpretação. É perfeito. E eu acho que esse cuidado na hora da afetação, ou reconhecimento da repercussão geral, é muito importante. Eu já tive diversos casos sobrestados por conta da repercussão geral que, para mim, não se encaixam. Tem a ver com dano moral, sim, mas não é aquela hipótese, é uma outra situação jurídica. E aí você tenta fazer lá a distinção, tenta mostrar que não está dentro da moldura que vai ser decidido, mas aí entra, né, vai de arrastão. Falou, não, o tema está afetado, é amplo, e aí para, né? Para. E aí o jurisdicionado que está esperando uma resposta, a situação dele lá na frente, vão ver, realmente o que vai ser decidido lá, a repercussão, não vai se aplicar no meu caso. E aí, esse tempo todo, né, o processo parado, enfim. Pois é. É uma questão realmente bastante sensível. Mas, André, eu queria saber um pouquinho de você o seguinte, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi poucas pessoas falando até hoje, no que tange ao hate speech, né, o discurso de ódio. Né? Quando a gente fala de discurso de ódio, a gente sempre pensa que tem algo emprenhado de ódio. Né? Uhum. E eu li o seu livro e ficou claro que não necessariamente pode ter o ódio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E até uma orientação de um modo geral para juízes, aqui eu estou vendo juízes, advogados, como é que construir a linha para demonstrar, no caso concreto, os ingredientes para mostrar que houve essa violação à dignidade, ou seja, eu sei que você é um defensor da liberdade de expressão, mas como construir e desenvolver para poder mostrar que houve, no caso, a violação à honra? Eu acho que o caso do discurso de ódio ilustra bem essa dificuldade de você estabelecer um precedente geral para solucionar questões relacionadas com um princípio tão multifacetado, tão rico, quanto é o da liberdade de expressão. Você veja bem que a liberdade de expressão é um princípio que está relacionado com vários tipos de situação, né, que podem ser considerados abusivos. Há algumas formas de expressão que testam os limites desse princípio, o princípio da liberdade de expressão. O discurso de ódio é um deles. Né? Eu poderia citar aqui também a questão das fake news, que hoje está sendo o assunto do momento. Fake news, eu tenho sido chamado constantemente para falar sobre o tema das fake news, já escrevi, já dei entrevista sobre isso, amanhã mesmo vou falar sobre fake news de novo. Então, isso mostra como é que a liberdade de expressão ela é um princípio amplo demais e que tem que ser interpretado sempre com muito cuidado, né? E principalmente porque é um princípio que diz respeito à própria democracia. Não existe Estado democrático de direito sem garantia de liberdade de expressão, sem que a gente possa se expressar. Como a gente assegurar a democracia? Como é que a gente vai fazer um governo prestar contas, né, dos seus atos se a gente não tem liberdade de se expressar em relação aos atos desse governo, por exemplo? Como é que a gente vai poder efetivamente se desenvolver como indivíduo se a gente não tem liberdade de expressão para poder exprimir, manifestar tudo aquilo que faz parte da nossa individualidade, a nossa arte, enfim, a nossa opinião sobre diversos temas. Então, a liberdade de expressão é muito importante. E a questão do discurso de ódio testa muito esses limites. Seria difícil até, vou te dar um exemplo, se já é difícil a gente estabelecer uma regra geral sobre o princípio da liberdade de expressão, vejam bem como é que é difícil até a gente estabelecer uma regra sobre a questão do discurso de ódio, que é um dos problemas que desafiam a liberdade de expressão. Primeiro, o que é o discurso de ódio? A expressão discurso de ódio é uma expressão idiomática e eu fiz questão de, no meu livro, mostrar que não necessariamente o discurso que é caracterizado como discurso de ódio vem impregnado desse tipo de sentimento que é o ódio. Muitas vezes o que a gente chama de discurso de ódio é um discurso em que, na verdade, ele tem ali, digamos assim, na sua manifestação, até uma certa neutralidade, frieza. Ele pode vir sob a forma de um discurso científico, ele pode vir sob a forma de um artigo jurídico, ou pode vir sob a forma de humor. Tudo isso pode estar escamoteando, né, ou veiculando aquilo que a gente chama de discurso de ódio. O que caracteriza o discurso de ódio, e eu procuro demonstrar isso no meu livro? É aquela manifestação de pensamento em que alguém
discrimina, né, de forma arbitrária e de forma negativa uma pessoa ou todo um grupo de pessoas com base nas suas características identitárias. Então, aquele discurso discriminatório contra pessoas com base na sua raça, na sua orientação sexual, com base na sua orientação religiosa, com base, enfim, na sua característica física. Tudo isso, quando vem discriminar uma pessoa ou todo um grupo de pessoas, caracteriza o discurso de ódio. O discurso sexista, homofóbico, aquele discurso nacionalista, xenófobo, todos esses discursos são caracterizados como discurso de ódio. Nem sempre o ódio está presente, né? Muitas vezes o discurso de ódio ele vem através de uma piada racista, né? Ele pode vir através, enfim, de um comentário supostamente neutro. Mas é verdade que muitas vezes esse ódio ele é o que conduz a esse tipo de discurso, né? Mas, na verdade, o que caracteriza mesmo o discurso de ódio é a existência do preconceito, né? O discurso de ódio sempre traz embutido como motivação um preconceito em relação a alguém ou todo um grupo de pessoas, né? Agora, Guimarães, só um parêntese aqui rápido nesse ponto. Eu vi um post uma vez seu, salvo engano, naquele caso do Porta dos Fundos, não tenho certeza se foi, mas você falou uma coisa muito interessante. Tem pessoas que falam, isso não é engraçado. O fato de não ser engraçado não significa que não tenha que se respeitar a liberdade de expressão, né? O que tem que se coibir é o excesso. Porque muitas pessoas confundem, dizendo, eu não gostei, eu me senti de algum modo criticado, ou me senti de algum modo até ofendido, mas não é qualquer ofensa ou qualquer crítica que caracteriza, né, a violação, correto? Correto, perfeito. Naquele caso, o caso do Porta dos Fundos, mostra como é que muitas vezes há uma certa apropriação de alguma expressão, de algum termo, alguma terminologia. Eu fiz alguns eventos lá na Escola da Magistratura tratando desse episódio de Porta dos Fundos, tratando da questão da liberdade de expressão e do sentimento religioso. Vários grupos religiosos, cristãos, se sentiram incomodados com o episódio do Porta dos Fundos. Para quem não lembra, o episódio de Porta dos Fundos se refere a um vídeo que foi lançado no final do ano passado pelo grupo Porta dos Fundos, em que eles fizeram uma paródia, né, envolvendo figuras caras à religião cristã, enfim, alguns dogmas da religião cristã foram ali objeto de uma sátira. E alguns entenderam que aquilo ali trazia uma ofensa, aquilo ofendia o sentimento religioso. E aí houve uma discussão muito grande, teve uma decisão do Tribunal de Justiça de um desembargador que determinou a suspensão da exibição do vídeo, e o Supremo Tribunal Federal, depois de uma reclamação, determinou que aquilo não podia acontecer, não podia haver uma suspensão, e ele cassou aquela decisão. Eu resolvi fazer mais de um evento sobre isso, e foi curioso que num dos eventos eu chamei alguns representantes da religião, das religiões em geral, não só da religião cristã. E eu ouvi de pelo menos dois deles a ideia, a sugestão de que esse vídeo ele constituiu uma espécie de discurso de ódio contra os cristãos. E não tinha absolutamente nada a ver com o discurso de ódio. Quer dizer, você vê como é que há uma certa apropriação de uma expressão como essa. E por que e não é porque não havia ódio, porque não havia ali, na verdade, a finalidade de discriminar uma pessoa ou todo um grupo de pessoas, no caso os cristãos, né, com aquela paródia. Aquela paródia, na verdade, vem dentro de toda uma tradição, né, de anos e anos e anos, no sentido de que a paródia, a sátira, é uma forma de humor tradicional, né, que se aplica a tudo. Não há nada que esteja, digamos assim, imune a essa forma humorística, que é a sátira, a paródia, etc. Nem os políticos, nem as religiões, nada está digamos assim, imune ao humor. Incomoda? Eu entendo que incomode, né? Aquele que é alvo de uma sátira, de uma charge, por exemplo, se incomoda com aquilo. Ou aqueles que são crentes ou fiéis de uma determinada religião, que é retratada de forma humorística, de forma satírica, se incomodam com isso. Mas isso não significa que está havendo ali um discurso de ódio porque falta o elemento. Qual é? É de você discriminar um grupo de pessoas, tá? O grupo de pessoas seria o quê? Seriam os cristãos, né?
de forma negativa, com base em uma característica identitária qualquer. Eu não vejo isso dessa maneira. Eu até separei aqui, ó, a sua definição de discurso de ódio, que eu achei ótima. O Bardot André diz que podemos definir o discurso de ódio como a manifestação ou expressão motivada por preconceito ou intolerância através do qual uma pessoa ou um grupo é discriminado com base em suas características identitárias. É isso, é isso. Ali não me parece que faltam, eu tenho a segurança absoluta de que faltam os elementos característicos do discurso de ódio. Eu até vou fazer aqui uma publicidade. A gente, na sexta-feira, vai fazer uma live com aquele chargista, o Aroeira, que publicou uma charge do presidente Bolsonaro por conta daquele episódio em que o Bolsonaro disse que as pessoas deveriam ir nos hospitais, fiscalizar se os leitos estão sendo ocupados, não estão, porque, enfim, na visão do presidente, está havendo uma espécie de histeria em relação à pandemia, que a coisa não é tão grave assim, etc. Enfim, o que vai fazer? Coisas da cabeça e da idiosincrasia de um presidente da República. E aí ele deu essa declaração infeliz, o que motivou algumas pessoas de forma agressiva e violenta, entrarem em estabelecimentos de saúde, em locais onde as pessoas estavam sendo tratadas, para fazer esse tipo de fiscalização, digamos assim. Então, o Aroeira fez uma charge em que pegou-se a cruz, aquela cruz vermelha que é a característica, né, da saúde, e pintou, né, que seria a suástica, né? E seria o Bolsonaro que teria pintado aquilo transformando aquela cruz na suástica. E aí isso motivou, então, todo o movimento de processar o chargista, etc. e tal. Sexta-feira vamos falar sobre isso, né? Aquela história, falta para nós, Marcelo, uma tradição em relação à liberdade de expressão. Essas questões que já estão sedimentadas há muitos e muitos anos em outros países, nos Estados Unidos, não quero nem falar dos Estados Unidos, que é um país muito libertário em relação à liberdade de expressão, mas em países europeus, em países que têm uma tradição democrática mais longa que a nossa, essas questões não são sequer mais discutidas, porque todo mundo sabe que, enfim, existe uma certa liberdade humorística que permite que as pessoas possam fazer graça com temas que, se levados a sério, poderiam até gerar uma responsabilidade civil, etc. Mas ali a intenção é fazer humor. A intenção não é ofender a honra, a dignidade, etc. Claro que esse humor vem carregado de crítica, né? A charge política, ela tem ali uma finalidade de fazer uma crítica. Mas ela não é uma representação da realidade. E é por isso que o humor, numa situação como essa, não pode ser caracterizado, por exemplo, como um dano moral, ou um discurso de ódio, ou coisa que o valha. Porque qual é a característica do humor? É a hipérbole, é o exagero. Não é? Você ali não tem um compromisso com a realidade. Ao contrário, você traça uma coisa irreal, que pode ter um contato com a realidade, pode ser uma sugestão, uma crítica, mas é expresso de forma exagerada, de forma absurda. Então, ali não houve uma tentativa de dizer que o Bolsonaro ele é nazista, né? A não ser de uma forma figurada, que aquilo que ele está fazendo é algo que não cabe dentro de um Estado democrático de direito. Enfim, há toda uma carga de crítica que é pesada, mas que aquilo não é uma retratação da realidade. Ele não está sendo acusado pelo chargista de estar defendendo o nazifascismo ou o nazismo, etc. e tal. Mas é uma crítica pesada, mas a gente tem que conviver com crítica. Claro. Não, tem muita gente perguntando aqui, Zimbabwe, eu vou voltar para a tela. Aqui, ó, o livro é André Andrade, Liberdade de Expressão em Tempos de Cólera. É da editora GZ, pessoal. Então, muita gente está perguntando aí no chat. Está aqui feito o registro. André, uma questão, você tocou no nome do presidente, Bolsonaro, e no seu livro, quando dá os exemplos de jurisprudência no Brasil, eu notei que tem dois exemplos, né, duas situações envolvendo o próprio presidente, que é uma manifestação homofóbica em programa de televisão e a outra naquela discurso dos quilombolas. Né? Como é que você enxerga os limites da liberdade de expressão quando envolvem pessoas públicas ou quando envolvem
é uma afirmação que tem uma amplitude, um espectro maior de alcance? Você acha que isso também deve ser sopesado pelo magistrado no caso concreto? Olha, não tenho dúvida, Marcelo, que aquilo que é dito por uma liderança política, por uma figura pública, tem um peso assim, muito maior do que por um anônimo, por uma pessoa que não tem essa visibilidade, né? Existe uma expressão, né, norte-americana que diz o seguinte: "Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me." Quer dizer, paus e pedras podem quebrar os meus ossos, me machucar, mas palavras não podem me ferir. E essa expressão é totalmente falsa, equivocada, né? Palavras ferem, as palavras têm poder, as palavras têm força, né? Se eu puder aqui dar um exemplo extremo, a propaganda nazista, enfim, levou aos horrores, né, do Holocausto, a morte de milhões de judeus, enfim. Em Ruanda, a propaganda feita na rádio Ruanda, em que os Tutsis, as pessoas da etnia Tutsi, que eram descritas pela rádio Ruanda como baratas e que deveriam ser exterminadas como baratas, isso levou a um genocídio, enfim, de enormes proporções. Então, palavras realmente podem, em casos extremos, gerar assim, consequências muito graves, consequências gravíssimas. E as palavras também podem nos elevar, palavras nos levam a sonhar, enfim, a poesia, palavras de carinho, de amor, etc. Então, as palavras têm uma força muito grande, elas realmente têm poder. E quando isso vem da boca de um líder político, nossa senhora, eu estava falando sobre, exatamente há pouco tempo numa live, sobre isso, como é que, pegando de novo esse personagem que a gente está citando aqui, o Bolsonaro, isso tudo que ele tem falado sobre a pandemia, por exemplo, minimizando a pandemia, não só ele, vamos pegar um outro personagem, o Donald Trump, que é outro também quase que negacionista em relação à pandemia, etc. Isso tem um peso imenso. Eu não tenho dúvida de que as manifestações dessas figuras impactaram e têm impactado enormemente a situação de saúde pública que nós aqui estamos vivendo nessas duas sociedades, no Brasil e nos Estados Unidos. A coisa chegou numa situação de gravidade tamanha aqui e lá nos Estados Unidos por conta desses líderes que minimizaram imensamente a gravidade da pandemia. Eu não tenho dúvida de que se desde o começo esses presidentes tivessem alertado a população, trabalhado em conjunto com os governos estaduais, buscando minimizar as circunstâncias, etc., isso teria nos levado a uma situação muito melhor. Eu acho que hoje talvez pudéssemos estar pensando já em voltar ao novo normal, começando a flexibilizar esse distanciamento social, esse isolamento. Mas, como isso não foi feito, nós estamos até agora aqui tentando remar, tentando sobreviver a essa situação. Eu, por exemplo, eu não saio de casa, né? Eu estou com uma filhinha aqui de 2 meses de idade, olha só, a minha responsabilidade como pai, né, de não trazer nenhum risco, né, para minha filha, enfim, para outras pessoas da família, etc. Eu sei que muita gente não tem condição de fazer isso, tem que sair, tem que ganhar vida, etc. e tal. E aí isso é um problema social, um problema econômico que a gente tem que resolver. Agora, o que não é possível é que, com palavras, um líder qualquer, sabe, irresponsavelmente, fale coisas que podem realmente estimular pessoas a um comportamento errado e inadequado. Agora, ao mesmo tempo, um médico me perguntou, mas isso não pode ser responsabilizado? Eu falei, olha, o direito não dá conta de tudo. A responsabilidade civil ela é fundada em vários parâmetros. Um dos parâmetros é a causalidade. Como é que a gente vai estabelecer uma relação de causa e efeito concreta entre as palavras do presidente e a contaminação do João, do José e da Maria? Não é? Que foram irresponsáveis e porque o presidente chegou e falou: isso é uma gripezinha, isso não dá em nada. Todos vamos morrer um dia. O brasileiro tem que ser estudado, ele mergulha dentro do esgoto, sai e não pega nada. Com base nesse tipo de declaração, muita gente se sentiu encorajada a sair sem máscara, não usa. Ele mesmo se encontra com pessoas do público, não é, para abraçar, em aglomerações, etc., não usa máscara. As pessoas seguem o exemplo, né? Porque uma das características do líder é
dá o exemplo. Quando ele dá o mau exemplo, as pessoas seguem o mau exemplo, algumas pessoas, né? Claro. Agora, André, primeiro saudar a Patsy, nossa querida Patsy da Emerge, Querida Patsy. André Pachá também entrando aqui, comentando. O que eu queria que você analisasse agora é o seguinte, fazer um balanço desses casos emblemáticos que o Supremo julgou, envolvendo discurso de ódio, ou nesse conflito entre liberdade de expressão e direito à intimidade, direito à honra. Várias vezes, quando você narra no seu livro, eu já pensei assim, aqui o cara vai ser condenado. E aí ele é absolvido. Outros eu falo, pô, ele vai ser absolvido. Ele acaba sendo condenado. Você acha que existe pelas decisões que você coletou, existe uma linha bem traçada do Supremo? Ou realmente são situações muito caso a caso, que algum ingrediente, algum elemento é que dá o peso que vem a desequilibrar a balança? Marcelo, sem querer criticar o Supremo e já criticando, o que eu digo é que ali eles estão completamente perdidos no que diz respeito ao discurso de ódio, né? A nossa jurisprudência está precisando de ter guias em relação a isso. E por isso a minha motivação para escrever esse livro e tentar trazer, digamos assim, um pouco de critério científico, um pouco de critério racional em relação a esse problema do discurso de ódio. Porque isso não pode ser julgado com base no subjetivismo. Eu acho que nesse caso tem que condenar, naquele caso eu acho que não tem. Nós vemos decisões do Supremo que são incoerentes. O primeiro caso que foi julgado no Supremo Tribunal Federal, o famoso caso Elvanger, que diz respeito a um editor de livros e também autor de livros do Rio Grande do Sul, que foi condenado por racismo, porque publicou vários livros de conteúdo antissemita. E eram mesmo antissemitas, isso não há a menor dúvida em relação a isso. A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus, porque ele tinha sido condenado por racismo, e a questão será que a publicação de livros de conteúdo antissemita, como ele fez, não há dúvida a respeito disso, do caráter antissemita desses livros, deve gerar uma condenação por racismo? Aí teve um monte de discussões nesse caso, lá no Supremo, o julgamento não foi unânime, nós tivemos, salvo engano, 3 votos contrários, do ministro Marco Aurélio, do ministro Aires Brito, e teve mais um voto. No mais, ele foi mantida a condenação. E o argumento foi o de que estava caracterizada o racismo, né, que a publicação de livros ou de escritos antissemitas era discurso de ódio e como tal, caracterizava racismo. Eu acho que houve um equívoco do Supremo, né, que usou o princípio da ponderação, ou a técnica da ponderação para julgar o caso. Eu sou um grande crítico da teoria da ponderação, porque eu acho que é uma técnica que está disseminada no Brasil, mas que, ao fim e ao cabo, acaba levando ao discricionarismo. Porque não tem como você fugir da discricionariedade na hora de você fazer essa tal ponderação, né? Como é que você vai ponderar princípios constitucionais que são, como aqui dito no começo, tão amplos, tão abstratos, sem que você acabe chegando a um subjetivismo? Como é que a gente vai ponderar, por exemplo, entre a liberdade de expressão e, no caso Elvanger, e eles chamam o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana? Isso aqui é coisa mais abstrata do que dignidade da pessoa humana? Ou igualdade mesmo? Então você diz, não, mas entre a liberdade de expressão, né, de você publicar um livro de conteúdo antissemita, e o princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana, que é do povo judeu, deve pesar mais, como se decidiu, alguns invocaram o princípio da ponderação, a dignidade da pessoa humana e a igualdade. Eu desafio esse entendimento, dizendo, como assim que a dignidade foi diminuída em algum modo, ou a igualdade? Será que o povo judeu deixou, por conta da publicação dessas obras, de exercer a sua dignidade ou de ter a igualdade considerada? Não. Na ideia daquele antissemita, que ele era um antissemita mesmo, os judeus são inferiores. Mas isso não significa que, publicando aqueles livros, a dignidade dessas pessoas está sendo afetada, não é? Quer dizer, na verdade, a dignidade foi invocada de forma retórica, né? Que concretamente ou praticamente essa dignidade não tinha sido afetada, né? Mas dizer que os judeus, de alguma forma, podem se sentir intimidados ou ter os seus direitos violados, não é verdade. Nós vivemos numa época em que hoje os judeus, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial,
se tornaram um grupo forte, muito vocal, que se defendem muito bem, né? Eu não diria que no Brasil os judeus são um grupo historicamente discriminado. Não, pode ser que no passado sim, mas hoje não. Hoje os judeus são um grupo muito forte, associações judaicas estão aí sempre para protestar, como protestaram, por exemplo, em relação a várias manifestações de pessoas do governo, né, que usaram de expressões que são, no mínimo, incoerentes, né, fazendo algumas analogias com o Holocausto, etc. Estou me referindo, obviamente, ao ministro Weintraub aí, né, que as associações judaicas, etc., logo protestaram quando ele fazia alguma remissão ao judaísmo ou alguma coisa inapropriada ao ver dessa entidade. Então, eu acho que ali houve um equívoco porque eu acho que isso enfraquece a liberdade de expressão. Eu acho que a liberdade de expressão não é só para a defesa daquilo que nos agrada. A liberdade de expressão é também para aquilo que nos desagrada e até para situações que podem ser caracterizadas como discurso de ódio. Isso não significa de maneira nenhuma você compactuar ou achar que não é importante, não é grave o discurso de ódio. Eu acho que o discurso de ódio é uma coisa gravíssima que tem que ser combatida. A questão é saber como combater o discurso de ódio. Não é? Porque o discurso de ódio ele pode estar embutido, por exemplo, numa piada sexista, ou numa piada racista, ou numa piada homofóbica, né? Em que é ridicularizado alguém pelo fato de ser gay. Né? Mas será que isso aí é suficiente para a gente, por exemplo, criminalizar o humorista que, enfim, que ainda acha que pode fazer graça, ou que é engraçado fazer uma piada com esses estereótipos que hoje em dia me parece que já não tem mais lugar na sociedade, né? Fazer uma piada com negro, ou fazer piada com mulher, ou fazer piada com alguém pela sua orientação sexual, com base na sua religião, etc. Eu acho que não. A gente tem que saber distinguir situações. Algumas situações que são caracterizadas como discurso de ódio, e aí eu faço um parênteses que me é muito importante, Marcelo. A expressão discurso de ódio é uma expressão sociológica, que a gente tira da sociologia. Né? Não existe um conceito jurídico de discurso de ódio. Né? Alguns países falam na expressão discurso de ódio, buscam conceituar. Mas antes disso ser capturado pelo direito, isso é um fenômeno sociológico. E é lá que a gente tem que buscar compreender o que é, segundo a sociologia, segundo a antropologia, a filosofia, o discurso de ódio. E o discurso de ódio ele pega situações as mais variadas, desde situações não tão graves, né, como essa, por exemplo, um comentário feito numa roda de amigos, um comentário que pode ser considerado racista, né, ou xenófobo, falando em relação a um determinado grupo nacional, etc. Você, por exemplo, dizer que todos aqueles que professam a fé islâmica são terroristas. Tá? Isso é um discurso de ódio, né, porque está se dirigindo a um determinado grupo, né, identitário, e está generalizando de forma absurda, toda generalização sempre é errada, em relação a esse discurso, de forma negativa, ou em relação ao negro, ou em relação à mulher, ou em relação ao deficiente físico, etc. E tal. Então, um comentário feito numa roda de amigos, ele merece, talvez, não mais do que uma reprovação social. Você diz assim, meu amigo, não cabe isso aí. Né? Hoje, se algum conhecido meu, um amigo meu, fizer uma piada em relação ao gay, isso acontece. Nós vivemos uma sociedade muito machista, muito preconceituosa, patriarcal. Colegas meus eventualmente fazem piadas, né? Em relação a gays, por exemplo. É um grupo que é historicamente muito vulnerável, né? Que sempre foi objeto de discriminação, etc. Então ainda há quem faça piadinha em relação a gays. Fulano está usando a gravata rosa, não sei o quê. Sabe? Eu não consigo mais sequer fingir que eu acho graça. E as pessoas também não conseguem enxergar essa minha percepção. Assim, às vezes tem algo que é moralmente repugnante, mas não chega a ser ilícito. Né? Isso, exato. Porque o que eu digo é o seguinte, o direito não dá conta de tudo e não tem que se preocupar com tudo. Algumas situações têm que ser solucionadas do ponto de vista social. Né? Porque a gente fica com aquela ideia de que tudo tem que ser judicializado, tudo o direito tem que capturar. Não. Então, em relação ao discurso de ódio, há algumas situações caracterizadoras desse tipo de fenômeno que têm que ser solucionadas ou têm que ser combatidas dentro da sociedade, através do que eu chamo de contradiscurso. Em vez de você buscar cercear a liberdade de expressão, num caso como esse, em que alguém exprime um pensamento preconceituoso, discriminatório, você, na verdade, você deve ter mais liberdade de expressão para você combater
essa manifestação com mais discurso. Então, em vez de menos discurso, olha, vamos censurar essa pessoa, processando ela para obter uma indenização, ou vamos, inclusive, obter uma condenação criminal, etc. Isso é uma forma de você censurar o discurso. Eu acho que o caminho não é esse. Nós vamos, através do debate de ideias, mostrar que uma determinada ideia não é aceitável, porque ela encerra um preconceito, ela é moralmente repugnante, é inaceitável, e isso é que a gente tem que buscar. Agora, então quer dizer que você está pregando, André, que o discurso de ódio ele não deve nunca ser coibido? Não, de maneira... Como eu falei, há discurso de ódio que são extremos. Eu mencionei aqui a propaganda nazista, eu mencionei aqui a Rádio Ruanda, que dizia que os Tutsis tinham que ser exterminados, que eles eram como baratas. Aliás, comprei um livro muito interessante que tem esse título, Baratas, que foi escrito por uma escritora africana, que é um livro fantástico, que eu recomendo que todos comprem, que fala sobre o genocídio de Ruanda. E há outras situações. Qual é o critério? Como é que a gente vai, então, conseguir definir? A meu ver, e aí seria uma sugestão de um critério a ser seguido, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal e pelas nossas cortes, deveria ser coibido e gerar consequências do ponto de vista jurídico, seja na esfera civil, seja na esfera penal, chamado discurso de ódio extremo, ou seria o extreme hate speech, que é quando alguém expressa uma ideia que é discriminatória contra uma pessoa, contra um grupo, e essa manifestação ela busca incitar violência ou a prática de violação de algum direito fundamental de pessoas integrantes do grupo. Uma coisa importante, Marcelo, que eu não falei, que no meu livro eu faço, é uma distinção entre o discurso de ódio contra indivíduos determinados e contra grupos. Claro, se alguém chama um negro de macaco, né, ou chama um gay de viado, ou uma daquelas expressões que traz uma carga negativa, ofensiva, etc., nós temos aí, enfim, uma injúria. E no caso do negro, uma injúria racial, por exemplo. Tá? Não há a menor dúvida disso. Aí você não tem outra discussão. Que é um crime contra a honra. Está previsto na própria Constituição da República que a honra é um bem protegido. Né? É um direito fundamental, o seu direito à honra. Então, quando alguém se dirige a uma outra pessoa e menoscaba essa pessoa individualmente, afetando a sua honra, acabou. Isso é um crime, isso pode gerar também consequências civis, etc. Agora, se alguém faz um comentário abstrato em relação a um grupo, os gays, enfim, os negros, os evangélicos, os judeus, enfim, alguém por ser nacional de um determinado país, ou as mulheres, etc., ou os deficientes físicos, em geral, sem discriminar uma pessoa específica, sem individualizar uma pessoa, aí é que a gente tem que estabelecer essa distinção. Esse tipo de manifestação buscou incitar violência contra os integrantes desse grupo? É inadmissível, por exemplo, que alguém possa fazer uma manifestação discriminatória, por exemplo, contra os gays e possa sugerir nessa manifestação que os gays mereçam ser agredidos, mereçam ser alvo de violência. Né? Não é possível também que alguém sugira, numa manifestação específica, que negros não possam frequentar determinado estabelecimento. Então, há uma grande diferença, por exemplo, em alguém, numa roda de amigos, dizer assim, eu não gosto de negros. É algo repugnante. Né? Ou achar que os negros são inferiores, são menos inteligentes, ou etc, etc. E uma outra coisa é alguém, por exemplo, colocar uma placa no estabelecimento dizendo assim, negros não são admitidos nesse estabelecimento. Qual é a diferença entre um caso e outro? No primeiro caso, há uma manifestação de pensamento odiosa, horrorosa, né? Que deve ser objeto de reprovação social, né? de um repúdio veemente. E no outro caso, nós temos mais do que uma manifestação. Nós temos uma verdadeira ação que ocorre através de palavras. Alguém está sendo discriminado e está tendo seu direito fundamental violado. Eu faço essa diferença no meu livro entre entre a manifestação que é meramente discursiva e a manifestação que constitui, na verdade, uma ação. Os americanos fazem essa diferença entre speech and action, quer dizer, entre expressão e ação. Algumas manifestações, elas são mais do que uma mera manifestação discursiva, elas são uma verdadeira ação. É um chamamento a que se cometa um crime, a violação de um direito. A incitação à violência, né?
Agora, André, uma questão, assim, a gente tem ainda 9 minutos aqui, eu queria te ouvir puxar a sardinha um pouco agora para o processo civil, mas obviamente dialogando com o tema. Como é que você enxerga o pedido de dano moral coletivo nesses casos? Por exemplo, a comunidade LGBT entrou, uma associação entrou com uma ação e numa hipótese, vamos imaginar que houve um discurso de ódio concreto. Como é que você parametriza, você, que eu sei que também é um profundo conhecedor da matéria da indenização por dano moral, como é que você parametrizaria o valor dessa indenização? Essa é uma primeira pergunta. A segunda é o seguinte, a gente sabe que o CPC, lá no artigo 292, inciso 5º, diz que agora, na ação de dano moral, tem que indicar o valor que você quer de dano moral. Está lá, expresso. Só que, assim, o que não existia no código anterior, né? Então, você dava livre e dizia ao arbítrio de Vossa Excelência quando dá sentença, né? A pergunta muitas vezes, eu entro com a ação, vamos supor que eu boto, sei lá, 10 mil reais. Mas eu entrei com a ação logo na semana em que aconteceu o ilícito que violou a minha imagem, a minha honra e tal. Mas aí, com o tempo, isso começa a realmente a propagar e toma uma dimensão muito maior do que aquela que eu sentia ou que eu visualizei no momento da propositura da ação. Você acha que dá para a gente admitir um pedido de dano moral genérico ou essa regra do CPC de ter que especificar o valor já quando da propositura é algo bem, vamos dizer assim, cogente, que não tem como se sair disso? Você sabe que eu pensei, quando saiu o novo CPC, em escrever um artigo sobre isso, mas é que a gente tem tantos projetos, tantas coisas, que eu acabei não escrevendo. A meu ver, o novo Código de Processo Civil, essa é uma interpretação que eu faço, não impôs a obrigatoriedade de estabelecimento de um pedido específico de indenização por dano moral. O que o Código de Processo Civil estabeleceu é que você tenha que indicar o valor da causa do dano moral. Tá? Você não pode mais fazer aquilo para efeitos fiscais, aquilo, né? Você tem que estabelecer o valor. Mas isso não significa, na minha interpretação, porque essa regra está tratando da questão do valor da causa. Né? Então, a meu ver, não há que se fixar o pedido de indenização pelo dano moral. Porque o pedido de indenização pelo dano moral, a meu ver, ele sempre traz uma carga de subjetividade. Não tem como você fixar antecipadamente esse valor. É muito, muito complicado, porque a gente sabe que há uma carga de subjetividade muito grande. Você pode ter uma certa ideia de indenização de dano moral e outra pessoa tem uma outra ideia. Não dá para fugir. É da própria essência, da própria natureza do dano moral, essa subjetividade, porque a gente não tem como traduzir em pecúnia quanto é que vale uma honra, uma vida, ou uma privacidade, uma intimidade, enfim, algum desses direitos da personalidade que são afetados quando a gente está falando de dano moral, a gente fala no direito da personalidade. Como é que você vai avaliar isso? E essa avaliação, ela não está prevista em lei. Você pode buscar parâmetros jurisprudenciais, né? Mas você não tem como estabelecer de forma concreta a matemática, até porque isso varia de câmara para câmara, de julgador para julgador, de forma que eu acho que não seria nem adequado estabelecer uma regra nesse sentido. E, a meu ver, o Código de Processo Civil, bem interpretado, depois a gente pode fazer um debate sobre isso, acho interessante. Não leva, a meu ver, à conclusão de que houve uma mudança, né, no sentido de que agora o pedido tem que ser certo. Não o valor da causa, ele tem que indicar lá o que você considera como sendo o valor do dano moral que você sofreu. Tá? Isso me parece que está claro. Mas até porque, desembargador, lá no 327 do Código, diz que ainda se admite pedidos genéricos quando você não souber a extensão do prejuízo. É isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma interpretação sistemática dos dois dispositivos para a gente chegar à conclusão de que um está falando de valor da causa, o outro está falando de pedido. Mas as pessoas pulam muito. Quer dizer, eu já tinha muita reclamação antes do novo Código de Processo Civil de vários advogados que entendiam que isso é um absurdo, indústria do dano moral, quando você possibilita o pedido genérico, isso vira uma loteria, né, judicial. Quer dizer, isso geralmente quem reclamava eram advogados que geralmente defendiam corporações, né, defendiam pessoas jurídicas, etc. Claro que aquele que geralmente defendia vítimas de dano moral achava que estava certo, era isso mesmo. Tem sempre aí um componente, né, que explica por que alguém puxa a interpretação para um lado ou para o outro. Né? E aí logo pularam para a interpretação de que, não, olha, agora está definido, tem que ter pedido certo. Eu acho que é um equívoco.
Eu acho que vale a pena pensar sobre isso. Vamos debater depois, quem sabe a gente faz um Agora, artigo sobre isso. um outro tema para a gente debater dentro dessa futura live aí é o seguinte: se o cara pede 100 mil e ganha 5 mil, como é que fica a questão da sucumbência? Né? A gente sabe que tem uma súmula do STJ 326 que diz que, mesmo que se receba menos do que pediu, não configuraria a sucumbência recíproca. Mas tem anunciado da Anfam, agora já à luz do Código de 2015, dizendo que na quantificação da sucumbência tem que analisar quanto cada um ganhou e quanto cada um perdeu. Então, esse é um tema uma discussão boa. É uma discussão muito boa. Que, a meu ver, quer dizer, é uma discussão que está igual ao que tinha antes da mudança do Código de Processo Civil. Né? Outros entendem que não, porque agora o pedido tem que ser certo. Mas eu acho que a discussão permanece. E é uma discussão muito boa também. Você tem corrente para um lado e para o outro. Eu acho que esse tema essas questões processuais envolvendo a indenização pelo dano moral é muito boa. Mas falando especificamente, que a gente já está chegando no final aqui da live, que estou vendo, faltam 5 minutos. 4 minutos. O pedido de indenização por dano moral coletivo é possível em relação a esses grupos, mas volto a dizer, a meu ver, só cabe um pedido de indenização por dano moral coletivo de um grupo que se sente ofendido por uma manifestação de alguém, quando essa manifestação, caracterizadora de um discurso de ódio, ela incita a violência ou a violação de direitos fundamentais. Dizer, por exemplo, que os gays são inferiores, ou fazer algum tipo de chacota em relação aos negros, ou às mulheres, ou aos deficientes, etc., isso, a meu ver, não gera indenização por dano moral. Isso tem que ser resolvido culturalmente, através de contradiscurso. É mais liberdade de expressão e não menos liberdade de expressão a solução para um caso como esse. Nem tudo tem que ser judicializado. Eu acho que a gente tem que começar a entender que muitas vezes a gente tem que resolver as coisas fora do direito, e no caso da liberdade de expressão, muitas coisas dependem de mais debate, de mais liberdade de expressão, para que a gente possa, por exemplo, falar contra o preconceito, falar contra o preconceituoso. E outra coisa, Marcelo, é importante a gente saber quem é o hater. A gente querer toda hora calar o hater, ameaçando de processo, etc., não é uma boa solução. Eu prefiro saber quem é o inimigo para melhor combatê-lo. Tá bom? Excelente, excelente. Badu, então foi ótimo, te agradecer. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém me disse aqui que o livro está esgotado. Eu não sei se está. De qualquer maneira, hoje em dia ele só consegue ser comprado por conta da pandemia direto do site da GZ Editora. Tá? Então, eu vou até ver com o editor se já esgotou, enfim, essa primeira edição. Porque, se não, a solução é entrar no site da GZ para encomendar o livro. Porque em livrarias físicas a gente não consegue, e parece que ele não, a distribuição ficou prejudicada por conta da pandemia. Então tem que entrar no site da GZ. Eu acho que deve ter esgotado mesmo, porque livro bom acaba rápido. Então, assim... Eu vou checar com ele. Tá. Bom, a Mari está perguntando aqui qual é o entendimento do STJ. É a súmula 326 do STJ que fala dessa questão do dano moral. Pessoal, então foi um prazer. Desembargador, registros finais. Tem 30 segundos aí para fechar, deixar um salve aí para todo mundo e uma mensagem sobre o tema da live. Gente, eu quero agradecer imensamente a participação nessa live. Eu acho que o tema é muito, muito interessante, tanto da repercussão geral quanto da liberdade de expressão. São dois temas importantíssimos para a gente estudar. E eu estimulo a todos que sempre procurem estudar esses temas que são fundamentais para nós. A liberdade de expressão, estou puxando a sardinha para um tema que para mim é fundamental. É fundamental, não percam nunca isso. Da sua mente, né, do seu imaginário. A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Vários temas fundamentais para nós hoje envolvem liberdade de expressão. Essa questão do discurso de ódio, a questão das fake news e outras questões mais, dano moral, todos estão relacionados com esse princípio fundamental da República Federativa do Brasil e da democracia. Então, olha, muito obrigado a todos que compareceram. E foi um prazer, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Desembargador. Você sabe, eu sou seu fã. Você é um craque. Obrigado, gente. Recíproco. Cuidem-se. Tchau, tchau. Cuidem-se aí. Bye, bye. Tchau.